Que o seu dia e a sua semana sejam ricamente abençoados. Olha, vamos pensar hoje numa figura quase um detetive da alma, sabe? Um investigador que olha para essa cena que é a vida e tenta encontrar um padrão, um, um sentido por trás de tudo. O capítulo 3 de Eclesiastes é basicamente o relatório de campo desse detetive. E ele começa de um jeito poético, mas ao mesmo tempo bem brutal. Hoje a gente vai mergulhar fundo nesse relatório. Nossas fontes para isso são anotações e comentários de duas bíblias de estudo ótimas, a Roma e a Nova Almeida atualizada. Elas ajudam a gente a decifrar as pistas e a nossa missão aqui é, ir além daquela poesia que todo mundo conhece e entender a conclusão que é bem chocante, né? Sobre propósito, justiça e o que realmente importa debaixo do sol. Ok, vamos desvendar isso. Essa analogia do detetive é perfeita. Porque esses versículos, sabe? Os que todo mundo conhece e acha lindos, eles são, na verdade, a primeira pista. Muitas vezes a gente lê fora de contexto, como um poema de conforto, mas, na verdade, eles servem a um propósito bem mais inquietante. Eles preparam um terreno para essa investigação sobre o sentido da vida, uma vida que parece governada por forças totalmente fora do nosso controle. Exato. Então vamos a essa primeira pista, os famosos versículos 1 a 8. A cadência é quase uma música, né? Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. E ele continua com 14 pares de opostos. E que pares? Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de abraçar, tempo de se afastar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. É basicamente a playlist da vida, né? Tem a música pra festa, tem a música pra fossa e tem até aquele rock pesado pro tempo de guerra. O autor mapeou toda a experiência humana, os altos e os baixos. Uma playlist completa, é isso mesmo. E é universal, né? Todo mundo se conecta com isso. Mas aqui já começa a surgir uma tensão. Porque a lista não tem só coisa boa. Inclui tempo de matar e tempo de odiar. Isso sempre me causou um certo desconforto. Como assim existe um tempo apropriado para odiar? Não é perigoso isso? Tipo, a ideia de que existe um tempo para odiar que tem o aval de Deus parece, sei lá, um caminho bem escorregadio. Sem dúvida. E é por isso que é fundamental a gente entender o que o autor está fazendo. Ele não está dando uma permissão moral. Não é ok, pessoal, pode odiar, tá liberado. Ele está sendo um realista implacável. Ele olha para o mundo e ele reconhece que, na nossa realidade imperfeita, até a guerra e o ódio fazem parte do ciclo da vida. E tudo isso dentro de uma ordem maior que a gente não controla. O ponto não é a aprovação, mas a descrição de uma realidade que é complexa e muitas vezes brutal. Entendi. Ele não diz que é bom, mas que acontece. E acontece dentro de um tempo determinado. Isso gera uma angústia, né? Essa ideia de que a gente é só passageiro nesse trem de opostos sem controlar a próxima estação. E a pergunta que vem na cabeça é, tá, e o que a gente faz com essa frustração toda? Qual o sentido de trabalhar, de se esforçar? E é exatamente isso que ele pergunta logo depois. Sim, ele vai direto ao ponto, direto para o coração do problema. E a resposta dele, no versículo 11, é uma das passagens mais profundas e paradoxais de toda a Bíblia. Ah, o versículo 11 muda tudo. Até aqui parecia só uma lista de fatos da vida, né? Mas aí ele joga uma bomba na conversa. Tudo fez Deus formoso no seu tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. O que isso quer dizer na prática? Esse é o grande paradoxo. É a chave para entender o livro todo. A primeira parte é sobre Deus. Tudo fez formoso no seu tempo. Ou seja, existe uma ordem, um propósito, uma beleza em cada evento, até nos mais dolorosos. Mas a segunda parte é sobre a gente. O que é essa eternidade no coração? É a ideia de que a gente vem programado com um desejo pelo infinito.
mas, ao mesmo tempo, equipado com uma visão superlimitada. Uau! É como ter um software que busca uma conexão de internet que simplesmente não existe no nosso hardware. Exatamente. Essa analogia é perfeita. A gente tem esse anseio por significado, por propósito, por algo que vá além do pó. A gente sente um eco do infinito aqui dentro, mas a nossa capacidade de entender é minúscula. A gente não consegue ver o quadro todo, desde o princípio até o fim. E essa dissonância, sabe? Esse desejo por um mapa completo do universo, quando a gente só tem o mapa do nosso bairro, é a raiz da nossa inquietação. Faz todo sentido. Não é sobre adivinhar o futuro, mas sobre entender o porquê das coisas. E a resposta é: você não vai entender. E aí, diante dessa limitação brutal, dessa sede de eternidade com um copo furado, qual é a conclusão do nosso detetive? Ele joga a toalha. A resposta dele é surpreendentemente pé no chão. Ele não se perde em abstrações. Ele dá uma conclusão radicalmente prática. Ele diz nos versículos 12 e 13 que, já que é assim, não há nada melhor para o ser humano do que alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. E que comer, beber e desfrutar do seu trabalho é dom de Deus. Confesso que, à primeira vista, isso sempre me soou um pouco simplista. Quase esquece os grandes problemas e vai tomar um sorvete. Parece uma recompensa de consolação, sabe? Você não pode entender o universo, mas pelo menos o almoço de hoje tá gostoso. É uma reação super natural. Mas o que as fontes mostram é que tem uma profundidade muito maior aí. Não é hedonismo, tipo buscar o prazer como uma fuga. É um ato de rebeldia espiritual. É como dizer, se eu não posso controlar o grande esquema das coisas, eu vou abraçar com toda a minha força a porção que me foi dada. É encontrar o sagrado no ordinário, a alegria de uma boa refeição, a satisfação de um trabalho bem feito. Essas coisas não são distrações do propósito da vida. Para o autor de Eclesiastes, elas são o propósito que a gente pode alcançar. São presentes de Deus. Então valorizar o presente não é ignorar o futuro, mas é a única resposta sã para a incerteza do futuro e para a incompreensibilidade do passado. E ele reforça isso no versículo 14, quando fala que tudo o que Deus faz durará eternamente. Isso coloca nossas pequenas alegrias num contexto gigantesco. Isso mesmo. Ele cria um contraste poderoso. Nossas obras são fumaça. A obra de Deus é rocha. Saber que o plano de Deus é eterno e imutável, por um lado, nos humilha, né? Mostra que é inútil tentar controlar tudo. Mas, por outro, dá uma estabilidade imensa para a nossa vida. Se Deus é soberano, então os pequenos presentes que Ele nos dá no dia a dia não são acidentais. São a nossa porção. Nosso trabalho não é decifrar o plano, é receber o presente. Mas esse autor, parece que ele tem prazer em deixar a gente desconfortável. Justo quando a gente começa a se sentir bem com a ideia de aproveitar os dons de Deus, ele dá uma virada brusca no roteiro. No versículo 16, o tom muda completamente. Vi ainda, debaixo do sol, que no lugar do juízo reinava maldade, e no lugar da justiça havia mais maldade. É um soco no estômago. É uma mudança de cena totalmente deliberada. O nosso detetive sai do campo da filosofia e entra no tribunal da vida real. E o que ele vê o horroriza. Ele olha para os sistemas que deveriam proteger os inocentes e vê corrupção. Onde deveria ter retidão, ele encontra perversidade. Ele não tenta amenizar. A observação dele é brutal. A justiça humana, muitas vezes, é uma farsa. E como ele concilia isso com a ideia de que Deus fez tudo formoso no seu tempo? Se o tempo da justiça está corrompido, onde é que Deus fica nisso tudo? Ele se apega à fé, mas com os olhos bem abertos. No versículo 17, ele diz para si mesmo que Deus, um dia, julgará o justo e o ímpio. É uma esperança futura. Mas o problema é o agora. Na realidade, debaixo do sol, a injustiça muitas vezes vence. E essa constatação terrível leva ele à conclusão mais sombria e talvez a mais chocante de toda a investigação dele. A famosa e perturbadora comparação com os animais.
É pesado. Ele diz que, no fim das contas, a gente é como eles. O que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, todos vão para o mesmo lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Isso soa puro niilismo. É como se ele dissesse que a nossa vida não tem mais valor que a de um boi. É chocante de propósito. Ele está nos forçando a encarar a nossa mortalidade sem filtros, sem aquelas respostas teológicas bonitinhas. A perspectiva aqui é estritamente física. Do ponto de vista biológico da vida debaixo do sol, ele está certo. O corpo humano se decompõe da mesma forma que o de qualquer outro mamífero. Fisicamente, no ato de morrer, a gente não tem vantagem nenhuma. Ele quer que a gente sinta o peso dessa verdade. E ele ainda provoca com aquela pergunta no versículo 21. Quem sabe se o fôlego de vida dos homens vai para cima e o dos animais para baixo? Ele está basicamente dizendo, alguém aí tem prova concreta do que acontece depois? Exatamente. É um desafio às certezas fáceis. Do ponto de vista da observação pura, a gente não sabe. E é essa combinação explosiva, a certeza da morte, a injustiça que prevalece e a incerteza sobre o que vem depois, que o traz de volta, num círculo perfeito. De volta à sua única conclusão sólida. Se tudo é assim, o que nos resta? E ele responde no último versículo. Assim, vejo que não há nada melhor para o ser humano do que desfrutar do seu trabalho, porque essa é a sua recompensa. Então a jornada completa é essa. Ele nos mostra que a vida é um ciclo de opostos fora do nosso controle. Ele nos revela que temos um desejo pelo infinito, mas uma mente finita, o que gera angústia. Ele nos aponta a dura realidade da injustiça e da morte, que nos iguala aos animais. E, por causa de tudo isso, ele conclui que a única coisa real que a gente possui é a capacidade de encontrar alegria no nosso trabalho e na nossa vida, aqui e agora. Precisamente. Não é uma conclusão feliz no sentido ingênuo da palavra. É uma conclusão sóbria, forjada no fogo da desilusão. É um chamado radical para viver no presente. Não por ignorância das grandes questões, mas por uma profunda e humilde consciência das nossas próprias limitações. Em que investigação! A gente começou com um poema que está em cartões, em convites de casamento e terminamos confrontando o que significa ser humano num mundo misterioso e muitas vezes injusto. Fica claro que para o autor o grande dom de Deus não é a resposta para todos os porquês, mas a capacidade de se alegrar com a porção que nos foi dada em meio ao mistério. Sim, e isso nos deixa com um pensamento final para a gente ponderar. O texto nos força a aceitar os limites do nosso conhecimento. A questão que fica é, se a gente aceitar que existe um tempo apropriado para tudo, inclusive para as dores, perdas e conflitos, como é que isso muda a maneira como vivemos tanto as alegrias quanto as tristezas? Aceitar essa soberania divina traz conforto ou gera uma nova forma de inquietação? Uma pergunta poderosa para encerrar a nossa análise. Que Deus abençoe todos os ouvintes.